Bom, agora a gente fala sobre duas pontes da região de Pirabeiraba que estão sendo reconstruídas. É a ponte do Quiriri, que deve ficar pronta em abril do ano que vem, e já a ponte do Pico passa agora por uma importante fase. Moradores que já tiveram prejuízos ao passarem por esses locais aguardam e muito, né? A liberação das melhorias. Estivemos nesses dois locais e mostramos agora numa reportagem especial para você acompanhar. O movimento na ponte do Pico, em Pirabeiraba, é intenso, tanto de veículos de passeio como de caminhões de pequeno porte. É que nessa região, muitas propriedades rurais trabalham com a agricultura familiar e precisam escoar produções. A ponte já apresenta alguns problemas. Aqui, uma parte da madeira está rachada. Há também madeiras meio soltas. E alguns pregos obrigam motoristas a passar pela ponte com bastante cuidado. Foi justamente o prego que causou alguns prejuízos para o Adão. Ele mora na Estrada do Pico e passa pela ponte quase todos os dias. Os pneus furam por causa dos pregos, as tábuas ficam as pontas levantadas também. Eu já andava com a marreta dentro do carro para bater os pregos, então já tive prejuízos aqui nessa ponte. Mas todos esses problemas estão com os dias contados. A ponte do Pico será reconstruída. A estrutura, que atualmente é de madeira, passará a ser de concreto armado. São 55 metros de comprimento. Hoje, a ponte tem 4 metros de largura. A nova terá 5,5 metros. Serão 2 pistas para veículos e 2 espaços para passagem de pedestres, além de guarda-corpo nos 2 lados. A obra custará R$ 679 mil e a previsão é que os serviços sejam finalizados até o início do ano que vem. A gente está muito contente. Independente se vai ficar interditado ou não, o importante é que a gente vai ter uma ponte para a gente poder usufruir. Com certeza não só nós moradores aqui, né? Mas as pessoas que vêm de fora, tem bastante restaurante aqui nessa rua, então é uma rua bem movimentada, né? Chegamos agora na ponte Travessia Quiriri de Baixo, também no distrito de Pirabeiraba. Por aqui, a movimentação intensa é de trabalhadores que atuam na construção da nova estrutura. Em novembro do ano passado, fortes chuvas elevaram o nível do rio Cubatão e a ponte de madeira foi totalmente destruída. Parte da estrada Quiriri também ficou bastante danificada. Hoje, a obra da nova ponte, que será de concreto armado, está na fase de fundação. Serão 2 pistas e 2 áreas para passagem de pedestres, cada uma com mais de 1 metro, para atender pessoas com mobilidade reduzida. A nova ponte terá cerca de 60 metros de comprimento e quase 9 de largura. Um investimento de aproximadamente R$ 4 milhões. Por enquanto, os moradores ainda precisam fazer um trajeto de 10 quilômetros para chegar do outro lado da ponte. Mas isso deve mudar em breve. A previsão é que a obra seja finalizada em abril do ano que vem. São obras importantes, né? Até para adequar o que a realidade pede. A previsão é que a ponte ali do Pico fique interditada por cerca de 45 dias, tá? A dica é o seguinte, para quem pretende passar pelo local nos próximos dias, o trecho interditado ele fica na estrada João Flight, que dá acesso à Estrada do Pico. Então tem um desvio que está sendo feito, que é na intersecção ali da Estrada Dona Francisca, a SC 418, com a Estrada do Pico. Tendo a sinalização, é o melhor pro pessoal. Para a comunidade que já utiliza mais ali, né, moradores ou quem precisa trafegar por ali quase que diariamente, já sabe esse trajeto. Mas para quem for chegar por ali, é importante saber. E com a sinalização ajude muito. As imagens muito claras, né? Treme que dali realmente pede por uma estrutura melhor, que é o que vai acontecer, portanto, nessas 2 pontes. E ainda sobre essas obras, a Isabela Correia está ao vivo novamente, com mais informações sobre esse assunto. Vamos então agora aqui nessa tela chamar a Isabela para trazer ao vivo para a gente. Isabela.
Oi, Sabrina, uma boa tarde novamente para você e a todos que nos acompanham. Estou agora aqui acompanhada pelo nosso diretor de secretaria aqui da Infraestrutura Urbana de Joinville, o Paulo Mendes. Paulo, a gente acabou de acompanhar então agora, no nosso Balanço Geral, uma reportagem explicando bem certinho a situação dessas duas pontes, a Ponte do Pico e também a Ponte do Quiriri. Começo falando primeiro da Ponte do Pico, né, que começaram então as obras hoje. Qual que é a importância dessa obra para a região? Porque realmente é um acesso muito importante para os moradores e também para quem utiliza daquele trajeto para ir trabalhar ou, enfim, fazer os seus afazeres diários. É um acesso muito importante, principalmente para o turismo rural, né? A gente tem ali vários restaurantes, várias pousadas, e essa ponte a gente está trocando a estrutura dela de madeira, a parte de cima, que a gente chama de tabuleiro, onde passam os carros, ela era de madeira e a gente vai colocar concreto. Então são vigas e lajes de concreto que vão torná-la bem mais segura e resistente. Paulo, a gente também acompanha agora na reportagem, também ao longo desses meses, quando já foi anunciado a questão da obra, né, que a estrutura também ela vai ser ampliada, então deve receber um movimento maior de fluxo de carros, de veículos. Ela vai permitir uma passagem de veículos mais pesados, né, caminhões, e para abastecimento da região. E também um trânsito maior de automóveis, né? Então ela vai contar com mais segurança para a população. A estrutura que tem hoje é uma estrutura assim de madeira e vai ser transformada, né, para uma estrutura mais forte. É algo muito importante até mesmo com essa questão das chuvas que nós temos aqui na cidade, quando dá aquela enxurrada, então deve trazer mais segurança aos moradores, a quem transita pelo local? Sim, nós começamos essa estrutura já fora ali da estrada do Pico, fazendo todas as vigas num canteiro de obras próximo. E agora é a fase da gente refazer os encaixes dessas vigas na estrutura de concreto existente. Então é um processo mais rápido, apesar de ficarmos aí com 45 dias de interdição, mas é um processo mais rápido. Então as peças pré-moldadas já estão todas prontas, agora é a sequência de lançamento e a cura desse concreto das vigas com a estrutura existente. Então é muito mais simples, porque nós já antecipamos e fizemos antes. É necessário que tenha um pouquinho de paciência para esse tempo que ela vai estar interditada. A gente até já passou agora as rotas alternativas para quem utilizar do local. E ainda falando sobre as pontes, só que a ponte do Quiriri, que também é um projeto bem aguardado, um investimento milionário da prefeitura, né? O que a gente pode esperar dessa estrutura? A ponte do Quiriri também, nós tivemos que... Foi o primeiro processo da prefeitura na nova lei de licitações, né, 14133. E em novembro do ano passado, a ponte que existia lá foi toda danificada e ela entrou em colapso e ela teve que ser condenada. Então, a partir do final de novembro do ano passado, nós começamos a desenvolver internamente, dentro da prefeitura, com os nossos técnicos, todo o projeto, fizemos a licitação, a contratação. Então a gente está falando aí de menos de um ano, a gente está em fase final de colocar essa ponte. Vai ser uma ponte com 2 pistas de rolamento, 2 calçadas, então vai ficar bem mais segura e bem mais resistente. Para finalizar nosso bate-papo, a gente falou de 2 pontes importantes, mas nós temos várias aqui em Joinville, né? Há uma previsão, como que está a situação das demais pontes do nosso município? Tem já uma lista de outras que precisem também desse reparo ao longo do tempo? Como que está isso? A gente hoje tem 13 pontes de madeira no município de Joinville todo. A gente tem no total de 530 obras de artes especiais. São pontes e galerias de grande porte. Então o nosso planejamento é até o final do mandato a gente já está substituindo essas pontes de madeira por concreto. A gente tem várias opções que a gente está estudando, mas tornaremos todas as pontes de concreto. E só para deixar um presente para o pessoal de Piraberaba, da região do Quiriri, que até o fim do ano, provavelmente antes do Natal, a gente está entregando essas 2 pontes. Perfeito, aguardado, hein? Tá anotado. Muito obrigada, Paulo, pela tua entrevista, pelas explicações necessárias, né? Então tá aí, né, Sabrina? Obras importantes que acontecem na nossa cidade. Nessa questão da primeira ponte, né? Esse aviso necessário de paciência a quem for transitar no local. 45 dias de previsão de interdição, mas é para ficar melhor, então é necessário sim ter um pouquinho mais de calma, fazer a rota alternativa e aguardar então
finalização e a liberação dessas duas obras tão esperadas aqui na nossa cidade. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Isabela, mais uma vez também, né, o diretor da CENFRA que trouxe a informação boa e importante, hein? Obras estão acontecendo e no fechamento do ano estarão sendo entregues para a comunidade.